Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal e como hoje é quarta-feira, você é nosso convidado para o culto de oração logo mais às 19 horas. Se você nunca veio, vai gostar da experiência. Temos a oportunidade para louvar a Deus juntos, temos a oportunidade para, em pequenos grupos, orar uns pelos outros e apresentar também os nossos pedidos, nossas necessidades, oportunidade para interceder por alguém a quem amamos e com quem estamos preocupados. E temos ainda o momento do culto em que nós estudamos a palavra de Deus e temos algum tempo para conhecer mais das Escrituras. Sem dúvida, uma experiência que vai enriquecê-lo. Mas você pode ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica que esteja reunida hoje em culto de oração e aproveitar também esta oportunidade. Aos aniversariantes, aquele abraço todo especial, cheio de muito carinho, de muito amor e de um desejo imenso de que o Senhor abençoe grandemente sua vida em todas as áreas. Sinta-se abraçado por nós nesse instante. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 4, nós lemos o seguinte: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Deixe-me situá-lo um pouco. Esse capítulo 9 do livro do profeta Isaías apresenta com certa riqueza de detalhes a promessa do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nesse capítulo que ele é apresentado como a luz que brilha para um povo que andava em trevas. É nesse capítulo que ele é apresentado como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É nesse capítulo que é dito, por exemplo, que ele viria para estabelecer um reino eterno, que de fato fez, não um reino temporal, não um reino humano, mas um reino que começa no coração do homem, no coração daquele que o aceita e se torna seu súdito, e um reino que será vivido em sua plenitude na eternidade. Portanto, esse capítulo apresenta vários detalhes interessantes que depois vamos perceber cumpridos nos evangelhos, no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Esse versículo especificamente que lemos fala sobre quebrar o jugo do opressor. Essa imagem era muito familiar para o povo de Israel, que algumas vezes já haviam experimentado essa situação de ter um povo inimigo a dominá-lo. O texto, inclusive, faz referência ao dia dos midianitas, ou seja, ao tempo em que os midianitas dominaram sobre o povo, trouxeram muita opressão, muita privação e muito sofrimento. E um povo acostumado a muitas guerras, e algumas vezes a sujeição e a servidão a um povo dominador. Eles tinham noção do que isso significava. Esta imagem é evocada aqui para dizer que o Filho de Deus viria, ou aquele que nasceria como Filho de Deus, viria para quebrar o jugo do opressor, viria para trazer libertação. Nós só entendemos isso mais claramente quando Jesus diz, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós entendemos a que se refere Jesus Cristo e a que se referiam as profecias no que se refere a essa libertação. Descobrimos que tanto o texto do Antigo Testamento quanto as palavras de Jesus se aplicam à nossa relação com o pecado. Jesus diz claramente: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí propõe libertação dessa escravidão. A verdade é que nós convivemos com o pecado e enquanto não conhecemos a Cristo, o pecado é nosso Senhor. Nós convivemos como se fôssemos escravos do pecado, porque o pecado domina sobre nós, porque o pecado sempre prevalece em nossas atitudes, em nossas ações, em nosso pensamento e em nosso comportamento. É interessante perceber então que toda a humanidade passou a ser atingida pelo pecado e, tendo cometido o pecado, tornou-se escrava do pecado. Além disso, a Bíblia fala que, além da escravidão, o pecado traz sobre os homens o peso da condenação, uma vez que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz que o pecado não apenas compromete nossa relação imediatamente com Deus, mas o faz de maneira eterna, exatamente através daquilo que a Bíblia chama de morte
eterna. O texto fala então de Jesus como aquele que viria para quebrar o jugo do opressor, viria, portanto, para triunfar sobre o pecado. E é isso que é apresentado no Novo Testamento em vários textos e em várias ocasiões. Jesus veio para vencer o pecado. E não apenas o pecado, mas suas manifestações. Se o pecado escraviza, Jesus Cristo veio para nos libertar. Se o pecado nos coloca na condição de condenados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se o pecado compromete nossa relação com Deus, em Cristo essa relação é restaurada e temos paz com Deus. Se o pecado compromete o nosso futuro e passamos a estar condenados, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba então que o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, vem justamente nos proporcionar a vitória sobre o pecado e os seus desdobramentos. O maior deles é justamente a morte. E por isso Paulo diz, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e ali fazendo uma referência inclusive à ressurreição de Cristo, que tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu a morte, ainda há pouco celebrávamos a ressurreição de Cristo por ocasião da Semana Santa. Jesus venceu a morte, e ao vencer a morte nos proporciona também a possibilidade de experimentarmos, de vivermos essa mesma vitória. Portanto, em Jesus, nós somos libertos de toda a opressão do pecado, da escravidão ao pecado, da condenação trazida pelo pecado, e em substituição a isto, nós temos em Cristo a vida eterna. Somos perdoados dos nossos pecados, somos libertos da escravidão, somos restaurados e renovados em nossa relação com Deus. Passamos a ser, para usar as palavras da Escritura, herdeiros de Deus, e passamos a ter a certeza da vida eterna. Meu grande desejo para você na manhã de hoje é que você experimente aquilo que Cristo veio trazer e proporcionar. E você pode experimentar, bastando para isto, abrir o seu coração para Jesus. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por aquilo que Jesus veio nos proporcionar. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que há em Cristo, a libertação dos nossos pecados, a vitória sobre o pecado, a libertação da condenação e a certeza da vida eterna. Eu quero te pedir agora, Pai, que cada pessoa que nos assiste nesse instante tenha esta mesma certeza, esta mesma convicção, que isso traga força e alento ao seu coração a partir do dia de hoje. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.